A questão de ser fértil correlaciona-se com uma boa autoestima, sobretudo quando se é jovem. Em seguida, nos dirigimos para um outro local. Lembro-me de chegarmos a uma casa de 2 andares, com aspecto de clínica médica. Ao chegarmos neste lugar, o homem se aproximou mais de mim, passando a repetir algumas vezes, com ênfase, o nome da patologia. Compreendi que ele desejava que eu guardasse na memória o termo técnico que designava a doença. Fiquei preocupado em esquecer e pensei que a solução seria anotar o nome. Assim que me levantasse da cama, eu tinha consciência de que meu corpo repousava no meu apartamento, recém-adquirido. Desta forma, despertei de imediato no leito, com a palavra endometria na minha mente, em plena madrugada. Eu estava grogue de sono, mas consegui registrar numa folha de papel a experiência. Logo voltei a dormir. Poucos dias depois, entrei em contato com uma médica amiga, que também se projeta lucidamente do corpo, e lhe contei a minha recente atividade extracorpórea. É claro que indaguei sobre a endometria. Ela corrigiu-me e disse que o termo correto é endometriose, que é, de fato, uma doença que pode levar à infertilidade. Ela forneceu-me algumas explicações sobre a doença e alguns aspectos de suas variações, mas que não cabe discorrer aqui. Fiquei muito satisfeito com a experiência, embora eu tenha rememorado erradamente o termo que designa a doença. No entanto, para alguém que nunca havia ouvido falar sobre este assunto, a distorção na lembrança não foi importante. A coerência da experiência foi grande no geral, sendo relevante destacar, também, que a questão da possibilidade de infertilidade feminina estava correta. Assinalo ainda o evidente interesse do médico espiritual em que me lembrasse da experiência, talvez porque ele já soubesse que eu estava armazenando meus relatos de viagens astrais, com o fim de divulgação através de e-books. Por fim, pelo contexto da ocorrência no astral, compreendi que aquela jovem era uma encarnada projetada, que estava recebendo uma ajuda extrafísica, para dirimir seu problema de saúde. Capítulo 12. Artigo Projeção Astral e Nível de Espiritualidade. Escrito em 22 de julho de 2012. Relato Área de Sexo Livre. Data da experiência, 26 de setembro de 2001. Introdução. A motivação básica para elaborar este artigo pode ser expressa pela seguinte pergunta: quem se projeta com frequência no astral é, obrigatoriamente, alguém bastante espiritualizado? Ou, de forma um pouco diferente, podemos colocar a seguinte questão como motivo fundamental desse texto: quem conseguiu, através do uso de técnicas projetivas, ou espontaneamente, algumas experiências extrafísicas, atingiu um patamar expressivo de espiritualidade? Bem, é o que tentaremos responder ao longo desse artigo, apenas situando, neste momento, o que entendemos ser um bom nível de espiritualidade. Compreendamos que alguém com um razoável grau de espiritualização é uma pessoa que sabe ser humilde, sem ser submissa, entende que a verdade possui muitas faces, faz ao próximo o que gostaria de receber, busca constantemente harmonia em pensamentos, sentimentos e ações, e compreende que o conteúdo é mais importante que a forma, que exercita a tolerância, apresenta a flexibilidade mental, dentre outros fatores relevantes. Desenvolvimento do assunto. A princípio, assinalamos que a projeção astral é uma ferramenta de aprendizado para o indivíduo. Ela não é uma finalidade em si. Ou seja, a viagem astral é fundamentalmente uma maneira ou meio de se obter autoconhecimento, expansão da consciência e de ser útil ao semelhante. Quem obteve uma ou mais experiências fora do corpo não deve crer que atingiu um bom nível de harmonia espiritual, envaidecendo-se por isso. Nem tampouco as pessoas que leem os relatos de projetores mais experientes precisam acreditar que esses projetores atingiram um elevado nível de espiritualidade. Mas, quais as evidências de que os indivíduos que se projetam com alguma frequência no astral, com rememoração, não são, necessariamente,
mais harmônicos do que aqueles que não se projetam? Respondemos, a seguir, apresentando alguns fatos. Por exemplo, é observável na internet por meio de livros impressos, que relatos de projeção mostram que seus autores agem no astral em conformidade com suas paixões e medos tipicamente terrenos. Eu também não escapo a esta realidade. Por diversas vezes, fora da matéria, não consegui agir de forma tão equilibrada quanto era o necessário. E, por isso, assinalo que o desdobramento espiritual é bela ferramenta de autoconhecimento, pois, através de experiências fora do corpo, somos confrontados com situações que nos põem uma prova. Mas, voltemos às evidências de que pessoas que se projetam não são, obrigatoriamente, muito mais espiritualizadas. Através das publicações de opiniões, de diversos projetores, nos vários fóruns de debates na internet, é possível notar que não deixam de expressar certos sentimentos, preconceitos e ortodoxias, revelando o lado terra a terra. Além disso, conheço pessoalmente alguns bons praticantes de viagem astral, que, como eu, são bastante comuns e com diversas limitações bem humanas. Neste ponto, é importante ressaltar que este artigo não tem como objetivo criticar a quem quer que seja, mas sim levar a uma reflexão sobre o assunto. Exemplificando, é perceptível por parte de algumas pessoas um certo endeusamento a alguns projetores mais experientes, o que é uma postura um tanto imatura, que deverá ser superada mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, há projetores que creem ser superiores aos que ainda não se projetam lucidamente, com rememoração das atividades astrais, envaidecendo-se em maior ou menor grau, o que os impedirá de prosseguir livremente em seu processo de expansão consciencial. Compreendemos, portanto, que estes extremos não são desejáveis. Considerações finais. Finalizando este breve artigo, reafirmamos a projeção astral como ótima ferramenta, e não mais que isso, para o autoconhecimento e expansão dos próprios horizontes. Realmente há pessoas que, utilizando adequadamente esta ferramenta, beneficiaram-se, passando a constatar e compreender que a consciência está além da materialidade. Muitos puderam confrontar-se com alguns medos próprios no astral, aprendendo a superá-los, bem como outros puderam vivenciar suas fraquezas de caráter, sem certos disfarces possíveis no mundo físico, conscientizando-se delas e buscando autotransformação. Por isso, divulgamos a projeção astral e estimulamos a sua utilização de forma equilibrada e com objetivos bem definidos. Estes objetivos variam de pessoa para pessoa, mas necessitam ser previamente esclarecidos por quem almeja experiências extrafísicas. A mera curiosidade e a satisfação de motivos menos nobres não promovem bons resultados. Relato área de sexo livre. O relato disponibilizado em seguida correlaciona-se ao artigo acima, demonstrando como nós projetores, pelo menos ainda em grande maioria, somos bastante limitados quanto ao desenvolvimento espiritual, sendo facilmente influenciáveis por ambientes mais densos. Este relato encontra-se no livro Experiências Extrafísicas 2, que é de minha autoria. Eram 11h30 da noite, quando resolvi dormir. Sentei-me na cama e tive uma intuição clara de que haveria uma tarefa a ser realizada no astral. Como eu já estava relativamente acostumado a esses avisos, momentos antes de me entregar ao sono, não dei maior importância ao fato. Apenas pensei que seria interessante recordar as atividades fora do corpo, o quanto possível. Após deitar-me de fato, não houve tempo de realizar exercício projetivo, pois adormeci rapidamente. Então, um tempo indefinível depois de ter dormido, encontrei-me numa região tipicamente umbralina, que se assemelhava a uma área comercial terrena, só que cheia de detritos pelas ruas. Eu estava acompanhado de uma mulher alta, cabelos longos e loiros, de traços faciais muito belos e corpo escultural. Ela trajava pouca roupa, uma espécie de tanga e a parte superior de um biquíni.
Andávamos lado a lado, bem próximos um do outro, e recordo com nitidez de ter prestado atenção a 3 lojas baixas, em sequência, que vendiam verduras, legumes e peixes. A energia do ambiente era pesada. O chão era sujo de lama e restos de produtos alimentícios. À esquerda e à frente do aglomerado de lojas citadas, havia a entrada de uma larga galeria mal iluminada, para onde eu estava indo com a mulher. Eu tinha confiança nela, pois a reconhecia. Este era mais um reconhecimento de entidades do astral, que fazem parte da nossa egrégora de trabalho espiritual. Na realidade, eu estava tenso com a vibração daquele lugar, mas a entidade feminina me passava segurança. Eu sabia, de alguma forma, que ela conhecia bem o local, e, assim, ela funcionava como condutora naquela excursão, que estava longe de ser agradável. Uma vez ao passar pela entrada da galeria, notei que a mesma era um túnel em declive. Estávamos adentrando uma via, em direção subterrânea. Não demorou muito e chegamos a uma área de sexo livre. O lugar se caracterizava por ser um espaço comprido, onde, à direita, haviam diversas portas em sequência, que davam em quartos pequenos. Do lado de fora desses cômodos, onde eu estava com a minha companheira, haviam muitas mesas e bancos rústicos. O lugar estava cheio de pessoas, sendo muitas delas com aparência bonita, mas algumas apresentavam fortes deformidades. Naquele momento, não saberia distinguir bem se eram desencanados ou indivíduos projetados. Provavelmente ocorriam ali tanto os primeiros, como os segundos. O ambiente tinha uma forte vibração sensual. Muitos estavam nus ou seminus. Compreendi que as pessoas que chegavam sozinhas ali, entabulavam algum tipo de conversa com alguém de interesse, e, tendo-se entendido, adentravam algum daqueles cômodos para a prática sexual. O clima era envolvente e fiquei um pouco perturbado com tantas imagens de sensualidade, mas, como havia uma certa hostilidade no ar, também estava temeroso. Talvez estas emoções divergentes, somadas à presença da bela amiga protetora, que de alguma forma me sustentava, impediram que eu me entregasse aos instintos, ou que eu batesse em retirada rumo ao corpo denso. Após um tempo junto com a minha companheira, observando o lugar, ela me conduziu a um dos quartos. Ela sabia o que fazia e eu compreendi que iríamos encenar uma espécie de jogo, de forma a não sermos identificados como intrusos. Havia um objetivo oculto para nossa presença ali. Estando no reduzido cômodo, deitamo-nos numa cama de casal, e ficamos abraçados por um tempo. Agora ela trajava apenas a tanga. Quem ficou do lado de fora do quarto, acreditaria que estávamos naquele lugar para ter prazer, como qualquer um que estava ali. Depois deste período, tive um lapso de memória. O seguir, eu já me encontrava do lado de fora do cômodo. Eu sabia que a minha amiga permanecera lá. Fiquei sentado num dos bancos daquele grande recinto, que assemelhava a ser uma praça de encontros. À minha frente havia uma mesa vazia, e ninguém se aproximara de mim até então. Percebi que eu funcionava como uma espécie de isca. Após momentos surgiu um rapaz moreno, apresentando um gestual típico da homossexualidade. Ele sentou-se num banco à minha frente, analisando-me com visível interesse. Achei curioso como o corpo dele estava todo lubrificado, ou pelo menos era isso que a minha visão astral podia perceber. Sua pele brilhava como se ele ou alguém tivesse passado um óleo por toda a superfície. Ele nada falou para mim, mas insinuava-se de forma clara, evidenciando desejar-me. Logo levantei-me para ir embora dali, mas ele me seguiu. Segurou no meu braço e pediu avidamente que eu raspasse os parcos pelos que apresentava. Eu disse ao rapaz que não queria nada com ele, e fui em direção ao quarto onde estava a minha amiga. Tinha a intenção de pedir ajuda a ela. Talvez se o rapaz soubesse que eu estava acompanhado, se afastasse de vez. Então, houve novo lapso de memória. Na sequência, após o jovem ter sumido, voltei a ficar com a minha companheira no reduzido cômodo,
deitado na cama de casal. Eu estava bastante tenso com tudo o que estava acontecendo. Além do assédio de momentos antes, havia barulhos diversos como gemidos, gargalhadas, discussões, enfim, um ambiente caótico. Havia visto várias pessoas semi-enlouquecidas e outras com formas um tanto aberrantes do lado de fora. Na verdade, eu me sentia acuado naquele pequeno recinto, que pelo menos era melhor do que estar na área externa. Então, notei que no quarto onde eu estava, mais próximo à entrada, havia uma cama menor que aquela onde eu estava com a minha amiga. Naquele leito, dormia uma mulher muito gorda, inteiramente nua. Eu conversava baixinho com a amiga loira, expondo as minhas impressões sobre o lugar, quando ela me disse: "O pior ainda está por vir." Logo depois que ela me deu este aviso, entrou no recinto um homem muito robusto, nu e com os olhos arregalados, parecendo estar num estado de automatismo. Tinha um aspecto que lembrava um sonâmbulo. Seu pênis era absurdamente grande. Assim que entrou, deitou-se sobre a mulher gorda. Ela despertou e ambos começaram a se relacionar. Após instantes, retornei ao corpo físico. Despertei impressionado com todas as imagens e sensações daquela experiência. Não foi difícil pôr no papel a sequência dos eventos, já que estavam muito vívidos na minha memória. Fiquei tentando entender qual seria o objetivo principal daquela atividade extrafísica, e pensei em algumas hipóteses. Uma delas seria o resgate de alguma entidade que, embora ainda presa por sintonia às vibrações daquele ambiente, já desejasse ir para um local mais saudável, precisando, para isso, de um auxílio da espiritualidade. Sendo isso, seria compreensível a minha presença ali, pois como encarnado eu teria uma frequência vibratória mais ajustável com a energia do lugar, e também o ectoplasma necessário para doar para alguma tarefa mais densa. Outra motivação para eu estar ali, seria basicamente para absorver algum tipo de aprendizado. Sob este ponto de vista, eu poderia estar em treinamento para atuar em áreas como aquela, em oportunidades futuras. Após pensar mais um tempo, concluí que seria difícil identificar uma causa primordial para aquela viagem astral. Provavelmente estavam envolvidas mais de uma motivação, para eu ser levado por aquela trabalhadora espiritual, aquela área de sexo livre. Capítulo 13. Artigos sempre lúcidos no astral. Escrito em 29 de julho de 2012. Relato despertando um amigo. Data da experiência, 04 de agosto de 2006. Há algum tempo, leio pela internet que uma outra pessoa que se projeta, declara crer que a lucidez é constante quando o indivíduo saiu de seu corpo físico. Ou seja, o projetor, quando se encontra no astral, estaria sempre lúcido. O problema, segundo esses projetores, seria a falta de rememoração de suas atividades no mundo extrafísico. Bem, de minha parte, embora concorde que existam oportunidades em que o projetor atue lucidamente no astral e retorne ao mundo físico sem recordações, discordo que este fato sempre ocorra e passo a apresentar meus argumentos. Por exemplo, já fiz uma viagem astral em que realizava uma atividade bioenergética, conjuntamente com outros projetores, quando acabei adormecendo no local. Após um período despertei lá, onde ainda se encontravam os amigos projetados. Então, perguntei-lhes o que ocorreu durante o meu intervalo de sono. Recebi como resposta que um mentor estivera presente e que a tarefa fora terminada a contento. Em outras palavras, estive um certo tempo no astral, sem consciência do que estava acontecendo. Poderia assinalar outros casos semelhantes, inclusive relatados por diferentes projetores, mas prefiro não me alongar quanto a este tipo de argumentação, pois há outra que também é relevante. Refiro-me à literatura espírita, espiritualista, que informa a ocorrência não só de pessoas projetadas no astral, que dormem lá, ou seja, sem lucidez, mas também que aponta ocorrerem desencarnados que permanecem longos períodos em sonolência profunda,
imersos em sonhos e lembranças de suas vidas terrenas. Em outras palavras, os seres humanos não permanecem lúcidos na dimensão astral todo o tempo. Algumas pessoas explicam que há indivíduos que, uma vez no astral, adormecem lá, deixando seus perispíritos, corpos astrais, para se manifestarem lucidamente numa outra dimensão energética, superior, usando um veículo ainda mais sutil. Inclusive há uma situação como esta, apresentada no caso de um desencarnado, o espírito André Luiz, num livro psicografado por Chico Xavier. Mas, estes casos seriam sempre a regra? Ou seja, então sempre haveria lucidez em algum dos níveis vibracionais do astral? Creio que não, pois isto, na minha ótica, seria incorrer num erro de generalização. Nem todos possuem um grau de desenvolvimento consciencial suficiente para estarem plenamente lúcidos em qualquer ambiente vibracional. Cada ser está num patamar de compreensão distinto e, mesmo que seja induzido, ajudado por um mentor a manifestar-se num nível mais sutil, por algum tempo, nem tudo assimilará com perfeita clareza. Ainda coloco o fato de alguns projetores que afirmam que o espírito nunca dorme, pois a mente nunca se paralisa ou adormece. Isto é, eles consideram que, em algum nível, o espírito estará sempre funcionando. No entanto, assinalo que, mesmo considerando que a mente nunca para de funcionar, isto não significa lucidez constante. Simplesmente lembro que a mente pode estar trabalhando no nível inconsciente, tecendo suas elaborações de caráter subjetivo, interno. Finalizando este artigo, apenas saliento que o escrevi com o intuito de que se evitem certas confusões, em função de generalizações que são feitas. Elas até podem prejudicar a compreensão do fenômeno da projeção astral, contribuindo negativamente no desenvolvimento de pessoas menos experientes, que interessam-se neste assunto. Relato despertando um amigo. Abaixo, deixo um relato interessante de uma experiência que ocorreu comigo, e que retrata bem a realidade de que pessoas que se projetam, nem sempre estão realmente lúcidas no astral. Sobretudo noticie o trecho onde um indivíduo projetado está no astral como um sonâmbulo. Este relato foi publicado originalmente no site www.espiritualistas.org. Recentemente, ocorreu o desencarne de um amigo do meu ambiente de trabalho material. Carlos tinha somente cerca de 30 anos de idade e estava conosco há 4 anos na repartição. Casara recentemente e terminara um curso de pós-graduação, podendo-se afirmar que ele estava feliz e cheio de vontade de viver. Uma vez Carlos me dissera, numa conversa particular, que não acreditava muito em coisas espirituais, embora fosse curioso sobre esse assunto, desde que se utilizasse de uma lógica racional ou científica para abordá-lo. Ninguém esperava que sua vida material fosse tão breve, e muito menos ele próprio. Houve consternação geral, quando chegou a notícia de que ele tivera um infarto dormindo e, embora se tenha tentado socorrê-lo, não houvera tempo hábil. Alguns dias após o desencarne de Carlos, eu tive uma informação sobre ele, através de uma médium do grupo espiritualista Francisco de Assis. Ele ficaria um bom tempo agindo como se estivesse com sua vida corpórea normal, já que não estava preparado para partir ainda. Inclusive, ele continuaria ainda ao seu antigo trabalho, para realizar as tarefas corriqueiras de antes. De fato, apercebi-me da correção da informação recebida, pois, semanas mais tarde, um colega do serviço, Marcos, me procurou para comentar que havia tido um sonho com o Carlos. Ele narrou-me que havia se encontrado com Carlos e, surpreso, falou ao recém-desencarnado, Carlinhos. Você morreu. No entanto, Carlos lhe respondeu veementemente de forma repetida, a cada vez que Marcos afirmava que ele havia morrido, eu estou vivo. Eu não morri não. Alguns dias depois que Marcos havia me contado o seu sonho, uma projeção astral, eu mesmo tive uma experiência no plano astral, onde encontrei-me com Carlos e tive uma conversa com ele sobre a sua nova situação.
Foi uma projeção em que não tive condições de rememorar bem as palavras da conversa, mas recordo que todas as minhas argumentações não faziam efeito em despertar Carlos para o fato ocorrido com ele. Algumas semanas depois, uma colega da repartição, Andrea, sonhou com Carlos. Ele lhe disse que apenas passara mal, mas já estava bem, completando: agora está tudo bem. Foi só um susto. André era muito amiga de Carlos, mas por ser uma católica praticante tradicional, ficou assustada com a nitidez do sonho, desabafando o temor advindo de sua experiência com Anita, também amiga de Carlos. Esta contou o caso a mim, pois sabia que eu sou espiritualista e poderia dar uma explicação sobre este assunto. Naquele momento, apenas comentei que Carlos era uma ótima pessoa, mas por não ter uma consciência formada acerca da vida após a morte física, estava tendo dificuldades em entender seu novo estágio evolutivo. Completei que ele precisava de orações em sua intenção e bons pensamentos vibrados para ele de uma forma geral. Mais à frente, outras pessoas conhecidas tiveram sonhos com Carlos. Contudo, não pretendo me alongar sobre todos estes casos, que demonstravam a proximidade dele com as pessoas de seu antigo convívio. Em 20 de julho de 2006, vários meses depois do desencarne de Carlos, tive um novo encontro com ele durante uma projeção astral. Era um lugar amplo, semelhante a um quintal de uma casa. Eu, novamente, conversava com ele tentando despertá-lo para sua nova realidade. Num dado momento, apontei para o seu lado direito e lhe disse: veja. Com este você pode falar normalmente, que ele vai lhe responder, pois é um desencarnado como você. Então, Carlos fez um sinal para ele, um jovem de cabelos claros que estava ali de pé, com as mãos em cumprimento, sendo que logo foi correspondido. Em seguida apontei para o lado esquerdo de Carlos, onde a cerca de 3 metros estava um encarnado projetado, de pé, que estava inconsciente, embora estivesse de olhos abertos. Percebi que estava dormindo no plano astral, pois seu olhar era fixo, e eu lhe disse: com esse aí você não poderá falar, pois é um encarnado. É claro que poderia falar com um encarnado projetado, desde que este estivesse lúcido no astral, o que não era o caso. Porém utilizei-me deste argumento, pois foi o que me veio à cabeça, naquele momento, para convencê-lo de que já não estava mais no mundo material. Então, Carlos se aproximou do homem projetado e tocou de leve no braço, tentando chamar a sua atenção. Não teve sucesso, pois o homem continuou parado, ignorando tudo o que estava à sua volta. Percebendo que eu tinha razão, Carlos baixou a cabeça, demonstrando-se triste. Porém, eu ainda não estava satisfeito e chamei a atenção dele mais uma vez, falando: Carlos, veja agora uma coisa. Eu, que estava em frente a ele, mais ou menos a uma distância de 5 metros, comecei a emitir energia através do meu chakra frontal, ou do terceiro olho, fazendo movimentos circulares com minha cabeça, focando umas folhas e poeira astrais que estavam no chão, à frente dele. Logo, os resíduos que estavam inertes passaram a se movimentar, como um pequeno rodamoinho, provocado por mim. Após isso, mirei nos olhos de Carlos e nada falei, embora ficasse claramente no ar uma pergunta: seria possível na vida física alguém fazer isso? Ele estava nitidamente desapontado, porque, desta vez, meus argumentos pareciam tê-lo convencido de que ele não pertencia mais ao mundo físico. Na sequência, não me lembro mais o que ocorreu. Despertei no corpo, impressionado com a viagem astral, pois já há um bom tempo não pensava mais no Carlos. Provavelmente, algum amparador levou-me ao encontro dele, na tentativa de que eu, com as vibrações mais densas que possuo por ser encarnado, pudesse despertar a consciência de Carlos. Espero que ele tenha compreendido bem e aceite sua nova condição, evitando que fique estagnado em sua caminhada espiritual, que era o que estava ocorrendo até então, enquanto ele permanecia no plano terreno, próximo a parentes e amigos. No entanto,
Tudo também depende do livre-arbítrio de Carlos. Ele deverá fazer a sua escolha, sem insistir em estar no mundo físico ou seguir para um ambiente espiritual adequado ao seu padrão vibratório. Capítulo 14. Artigo Projeção Astral e Uso de Drogas. Escrito em 03 de agosto de 2012. Relato Viagem perturbada por remédio. Data da experiência, 17 de novembro de 1999. Introdução. A motivação para escrever este artigo foi devido à constatação de que é relativamente comum a ocorrência de pessoas interessadas em se projetarem para além do corpo físico com o uso de drogas. Percebo isso ao longo dos anos em que participei de diversos fóruns de discussão sobre viagem astral, na internet. Considerando que o desejo geral das pessoas é o de se projetar com lucidez no astral, naturalmente que o uso de drogas é um contrassenso, pois qualquer substância com características alucinógenas, para o ser humano, irá interferir na obtenção de um bom grau de lucidez. Além disso, há a questão da rememoração dos fatos vivenciados e atividades realizadas no mundo extrafísico. As lembranças provavelmente não ocorrerão ou, se acontecerem, terão grande probabilidade de estarem distorcidas, devido à interferência das drogas na química, fisiologia cerebral. Não devemos esquecer que o fenômeno da projeção astral, para ser registrado pelo projetor, obrigatoriamente passa pelo cérebro físico. Portanto, qualquer tipo de droga, seja lícita, álcool por exemplo, ou ilícita, maconha, cocaína etc., irá impedir ou interferir nas experiências fora do corpo. Desenvolvimento do assunto. A partir de agora, vamos apresentar alguns argumentos, encontrados na internet, favoráveis ao uso de drogas na indução de experiências extracorpóreas, com os devidos esclarecimentos da falta de fundamentação dos mesmos. Certas drogas poderiam promover um relaxamento mais rápido, de modo que o projetor possa realizar a saída do corpo em seguida. Este argumento, hipótese possui o problema básico já colocado na introdução deste artigo, pois, mesmo que haja um relaxamento em bom nível, para que o indivíduo se projete na sequência, com que grau de lucidez ele atingirá o astral? E supondo que a droga utilizada não afete suficientemente o seu perispírito, também chamado corpo astral, havendo ainda lucidez razoável do outro lado, quando houver o retorno ao corpo físico, provavelmente não haverá rememoração ou ela será distorcida. Vale a pena o uso de drogas para projetar-se, pois a viagem astral é uma sensação maravilhosa. Esta foi a frase de um internauta que conseguiu uma experiência, após o uso de um entorpecente, com a intenção de projetar-se. Bem, mas que tipo de viagem ele conseguiu? Pode ter sido basicamente uma viagem interna, ao próprio inconsciente. Nada garante ou evidencia se o que ele viu ou vivenciou foi tão somente um fruto de sua própria mente, alterada bioquimicamente pelo uso do narcótico. Além disso, supondo-se que sua experiência tenha se dado realmente no astral, ele simplesmente teve a sorte de não ser atacado pelos chamados vampiros astrais, ou simplesmente foi assediado e vampirizado mas não percebeu. E com a continuidade deste procedimento, a tendência é cada vez mais ser manipulado e desenergizado, até o esgotamento mental e físico. Fundamental para projetar-se é ter lucidez no processo. Quanto maior a lucidez, mais podemos aproveitar os benefícios da viagem astral, e também estaremos atentos quanto aos denominados obsessores, assediadores de vários tipos. As pessoas contra o uso de substâncias para realizar viagens astrais são preconceituosas, e o uso de química para se projetar não é pecado. Bem, esta afirmativa que colide alguém numa determinada rede social da internet, carece de bons fundamentos. Com relação ao preconceito apontado, é um exagero colocado, pois é fato patente e já profundamente estudado por diversas vertentes da ciência, que drogas prejudicam a saúde física e mental.
Como é fato científico as diversas alterações cerebrais provocadas por drogas, e como o fenômeno da projeção astral só pode ser bem registrado através de um cérebro sadio, não há por que considerar, como preconceituosas, as pessoas que assinalam a inadequação do uso de entorpecentes para realizar experiências extrafísicas. Sobre o aspecto de que o uso de química para se projetar não é pecado, destacamos que não é necessário imiscuir esta visão religiosa do pecado na questão. Podemos contraindicar o uso de qualquer narcótico para projeção, pelo simples fato de que a compra de drogas ilícitas traz, em sua esteira, muitas mortes geradas pelo tráfico de drogas. Além do mais, o usuário dessas substâncias, seja pensando em usar para tentar uma viagem astral ou para seu simples prazer, financia uma extensa rede de violência e corrupção. Portanto, não é exatamente uma questão de pecado, mas sim de consciência social e solidariedade humana. O uso moderado de algumas drogas pode ajudar na viagem astral. Quanto à afirmativa postada na internet, é possível questionar este uso moderado. Quanto de determinada droga, por dia, pode ser considerado uso moderado? Se houvesse uma resposta em gramas, teria que se avaliar ainda a massa corpórea do usuário e a sua tolerância individual. O metabolismo varia de pessoa para pessoa. Portanto, falar em uso moderado é algo muito relativo. Acrescente-se que a tendência é o indivíduo aumentar progressivamente o consumo do entorpecente, ou seja, é fato que aquele que usa a droga passa do uso moderado para o abundante, em grande parte dos casos, seja com a intenção de projetar-se, seja para uso recreativo. Além disso, mesmo considerando que alguém fez um uso moderado e em seguida projetou-se, como saberá se suas recordações do mundo extrafísico não foram severamente distorcidas pelo seu cérebro, alterado por substâncias estranhas à sua fisiologia normal? Ou seja, uma séria dúvida será a sua constante companheira. E, quem nunca fez projeção astral com uso de substâncias, não pode opinar sobre o assunto, pois lhe falta vivência com drogas. Encontrei este tipo de argumentação em diversas oportunidades, com ligeiras variantes, na internet. Entendo que este tipo de colocação é frágil, porque não necessariamente precisamos buscar uma experiência que, sabidamente, traz sérios prejuízos para a saúde física e mental. A esse argumento, se me fosse feito de forma direta, eu responderia que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas quem consegue extrair aprendizados das experiências e equívocos de seus semelhantes é sábio. Considerações finais. Bem, não me estenderei mais, evitando adicionar outros argumentos, afirmações sobre o uso de drogas para facilitar, promover projeções astrais, porque estes que selecionei da internet, já me possibilitaram apresentar minhas contribuições sobre o tema. Apenas ressalto algo sobre o lado espiritual da questão, para que fique como uma reflexão a mais. Que tipo de entidades se aproximam de pessoas que tentam se projetar usando drogas? Considerando a lei natural das afinidades, os projetores que consomem drogas irão atrair desencanados que foram usuários de entorpecentes em suas vidas materiais. Ou seja, estes desencanados só vão reforçar o desejo dos projetores pelos narcóticos, aprofundando o hábito, que se tornará vício de difícil reversão. Considerando um cenário plausível e pior, os projetores que usam drogas possivelmente acabam por se tornar presas fáceis para assediadores mais especializados, que são chamados por parte da literatura espiritualista, de vampiros espirituais ou astrais. Relato viagem perturbada por remédio. Apresento, na sequência, um antigo relato de viagem astral que ocorreu comigo, e que pode servir de parâmetro de comparação com a situação central do artigo colocado, guardadas as devidas proporções. Este relato consta no livro Experiências Extrafísicas. Antes de me recolher para repousar naquela noite, resolvi tomar um remédio à base de folhas de passiflora, maracujá,
tensionando ter uma noite de sono melhor e mais contínua. Ultimamente eu andava tenso, já que além do trabalho na empresa estar numa fase difícil, estava terminando a minha tese de doutorado, que vinha escrevendo nos horários de descanso. Como em outra oportunidade eu já havia tomado um medicamento composto, cuja predominância era de passiflora, sem ter bons resultados quanto ao sono, desta feita ingeri 2 comprimidos de uma só vez. Acreditava que aumentando a dose poderia dormir melhor. Após pegar no sono, projetei-me no astral não sei quanto tempo depois, despertando na rua principal do meu bairro. Eu estava desequilibrado, com a cabeça pesada e sentindo tonteiras. O meu estado era semelhante, talvez, a de uma pessoa bêbada. Ao invés de caminhar, eu cambaleava. Num dado momento, comecei a ir para o meio da grande rua que corta o meu bairro, que se apresentava com um movimento intenso de carros. Isto ocorreu pela minha falta de autocontrole na locomoção. Pensei, meio irracionalmente, que poderia ser atropelado. Não tinha exata noção de que estava projetado, mas lembrava que tomara o medicamento, e me perguntava se eu poderia estar naquele estado, devido ao inocente remédio que ingerira. Quando atingi o meio da rua, o medo de ser atropelado fez-me subir até 5 ou 6 metros de altura. Como o desequilíbrio era intenso, não consegui manter o voo, entrando em trajetória descendente. Cheguei, aos trancos e barrancos de volta à calçada e, com muita dificuldade, iniciei um retorno à rua onde moro. Eu estava a cerca de 400 metros de minha residência. Era algo impressionante a incapacidade de caminhar retilineinamente. No entanto, num dado instante enquanto me locomovia para atingir o meu prédio, ocorreu algo inesperado. Agora eu estava andando numa galeria subterrânea. Acredito que passei para uma dimensão energética mais densa, em decorrência do meu estado psíquico. Na referida galeria, encontrei-me com um senhor falecido que havia sido amigo de meu pai. Era o velho Delfim, antigo dono de um bar na esquina da rua onde eu morava na época. Juntamente com ele vinha o Vitório, que trabalhara como garçom no botequim há muitos anos. Não sei se o Vitório já está desencanado. Eu, como estava bastante atordoado, pensava em pedir ajuda a alguém. O aparecimento deles foi providencial. Raciocinei que eu deveria dizer ao Vitório que estava bêbado e, assim, pedir uma ajuda para ele me levar até o meu apartamento. No fundo, eu não estava acreditando que o remédio havia me afetado tanto e, além disso, seria mais fácil convencer ao Vitório que precisava de auxílio por estar bêbado, já que ele tinha experiência em lidar com este tipo de situação. Contudo, notei que o velho Delfim fez um sinal com a mão para o Vitório, e este, em seguida, veio me ajudar sem que fosse necessário eu pedir socorro. Talvez tenham captado os meus pensamentos aflitos, ou simplesmente notaram, ao me encontrar, o meu estado de fragilidade. Assim, ele ajudou-me a subir uma escadaria, que parecia ser a saída da galeria subterrânea onde eu havia me metido. Logo depois, eu já estava despertando no corpo material. Para minha surpresa, ao levantar-me para ir ao banheiro, constatei que meu corpo físico detinha sensações semelhantes àquelas enquanto eu estava projetado. Realmente o remédio havia me dopado. No entanto, este doping transcendera a matéria, atingindo ao meu veículo sutil. Raciocinei que eu normalmente tenho pressão arterial baixa e que, tomando um medicamento à base de maracujá, que reduz a pressão, devo ter tornado a minha pressão extremamente baixa, afetando sobremaneira o meu equilíbrio físico e energético. Capítulo 15. Artigo Viagem Astral é Psicoterapia. Escrito em 10 de agosto de 2012. Relato Projeção com Retrocognição. Data da experiência, 26 de outubro de 2003. Após diversos anos participando de variados fóruns na internet, notei, recorrentemente, pessoas perguntando se melhorariam de quadros depressivos, bem como de outros distúrbios psicológicos, emocionais,
através da projeção astral. Este questionamento motivou-me a escrever este artigo, de modo a contribuir um pouco neste assunto. Inicialmente, é importante trazer alguma conceituação sobre o que é psicoterapia. Embora saibamos que seu significado é amplo, e que há muitas modalidades psicoterapêuticas, é relevante colocar alguns pontos que auxiliem o leitor a se situar. Segundo o Dicionário de Psicologia Prática, a psicoterapia pode ser definida como o tratamento dos problemas e transtornos psíquicos do indivíduo por meios psicológicos, ou como conjunto de procedimentos de tratamento agudo, direto ou indireto, sobre os estados mórbidos do psiquismo segundo um processo psicológico. Conforme a mesma fonte, qualquer definição de psicoterapia compreende dois itens fundamentais: a existência de um estado mórbido, e um processo psicológico, que envolve a ação do terapeuta sobre o psiquismo do doente e a reação do psiquismo a essa ação. Portanto, considerando a conceituação apresentada, já nota-se a incompatibilidade entre psicoterapia e projeção astral, pois na primeira há um procedimento psicológico padronizado envolvido, enquanto na segunda fundamentalmente se tem um fenômeno natural, que é a saída do projetor de seu veículo físico para uma dimensão sutil, o astral. Além disso, ainda conforme os conceitos colocados, ficou evidente a importância da ação do terapeuta, que precisa ter uma continuidade junto à pessoa em desequilíbrio. Bem, passemos agora para alguns argumentos realizados por vários internautas, que desejavam melhorar ou se curarem de seus problemas psíquicos, emocionais, por meio da viagem astral. Uma argumentação era de que, ao sair do corpo, o projetor poderia encontrar-se com o seu mentor diretamente, e, desta forma, poderia dialogar com ele, recebendo esclarecimentos ou bioenergias curativas. No entanto, esta situação apresenta intensa fragilidade, pois como se pode ter segurança de que realmente quem é encontrado é o guia da pessoa? Mas, considerando a hipótese de que alguém acesse seu mentor no astral, após uma saída do corpo, nada garante que os esclarecimentos, orientações sejam rememorados pelo projetor no retorno ao mundo físico. Em grande parte das vezes, as comunicações recebidas durante uma viagem astral são mal rememoradas, com distorções, pelo projetor, ou basicamente ficam armazenadas em seu inconsciente. Outra colocação de internautas no sentido de se ter ganhos terapêuticos é no caso de poderem ir até o astral superior, e, uma vez lá, absorverem energias positivas, que os fariam melhorar ou curarem-se de seus distúrbios emocionais. Quanto a isso, assinalamos que alguém em desarmonia, pela sua má sintonia mental, tenderá a ir com muito mais facilidade às chamadas regiões umbralinas, onde predominam os desequilíbrios e vícios. Entretanto, supondo que um parador, ou mentor, do indivíduo auxilie a chegar até o astral superior, neste caso o projetor realmente poderá receber energias harmonizantes. Mas, este tipo de auxílio se caracteriza apenas como um paliativo que a espiritualidade usa, no intuito de socorrer o encarnado. A pessoa não ficará curada de seus problemas emocionais desta forma, pois justamente está na Terra para se conscientizar de suas deficiências, transformando-se paulatinamente, fundamentalmente pelos próprios esforços. Destacamos, ainda, outra argumentação frequente na internet, por parte das pessoas que acreditam que encontrarão a cura para seus males psíquicos, se equilibrariam através de regressões a vidas passadas no astral. Quanto a isso, alertamos que não equivale a uma terapia de vidas passadas. Embora seja interessante acessar alguma vida pretérita a partir de uma projeção astral, quase sempre não há continuidade do processo, e muitas vezes a rememoração das vivências é parcial ou distorcida. Neste caso específico de recordação de uma vida anterior, durante o período de uma experiência extracorpórea, pode-se ter algum ganho terapêutico ou no âmbito do autoconhecimento, mas, geralmente, são situações apenas pontuais. Neste momento,
É relevante frisar que realizar viagens astrais pode trazer benefícios no campo da expansão consciencial e do autoconhecimento, mas que isso não equivale a um procedimento psicoterapêutico. Se o indivíduo não apresenta problemas ostensivos em nível psíquico, poderá, por meio de experiências extrafísicas, compreender que é uma consciência se manifestando através de um corpo e que sua vida vai além da matéria. Além disso, poderá notar que já possuiu vidas pretéritas, o fenômeno da reencarnação, e, uma vez no astral, também será confrontado com suas deficiências, evidenciando quem ele é de fato e o que precisa melhorar, autoconhecimento. Mas, tudo isso, embora seja muito positivo, não é uma forma de psicoterapia. Ou seja, para pessoas que apresentam problemas psicológicos, emocionais nítidos, o fundamental é procurarem tratamento, psicoterapia adequados. Somente após atingir um patamar mínimo de equilíbrio, harmonia, é que se deve pensar em experiências fora do corpo, pois apenas assim serão aproveitados os benefícios deste tipo de vivência. Relato projeção com retrocognição. O seguir apresenta uma viagem astral em que passei por uma regressão à vida passada, consta no livro Experiências Extrafísicas 2, que complementa bem o artigo colocado aqui. Retrocognição é, basicamente, a capacidade de recordação do passado. Nessa experiência que vou relatar, projetei-me no astral e, na sequência, tive acesso à memória de uma antiga vida minha, que ocorreu por volta do final da chamada Idade Média. Naquela noite, mais uma vez saí do corpo físico durante o sono, encontrando-me com a amiga TT Souza e uma outra pessoa. Não captei se era encarnado ou se já era livre da matéria, no mundo astral. Esta outra pessoa apresentava-se como uma mulher alta e bela, de pele morena, trajando um longo vestido de cor clara. Ela era uma presença que transmitia serenidade. Nós havíamos chegado a um lugar, que era uma espécie de estalagem rústica medieval, toda construída em pedras amareladas. Neste ambiente havia um homem, que era o responsável pelo local, e uma moça de aparência jovem e humilde, que era uma empregada ou serviçal do lugar, trajava um vestido comprido, sobre o qual havia um avental branco. Num dado momento, comentei com TT Souza sobre o evento do qual participaríamos, denominando o Projeto Consciencial de Salamanca. A partir desse ponto houve um lapso de memória e o que pude recordar, em seguida, foram fatos de uma vida pretérita minha. No entanto, destaco desta primeira fase da experiência, que fomos para um lugar extrafísico, que tinha correlação direta com uma antiga encarnação que vivi. Talvez isto fizesse parte do planejamento daquele evento, de maneira que aquela ambientação medieval, em pleno astral, reativasse lembranças de fatos muito esquecidos. Bem, farei apenas um resumo do que recordei sobre o meu passado, já que esta vivência não faz parte do escopo desta obra. Tive uma vida beligerante numa localidade europeia, já que percebi na paisagem construções tipicamente medievais, em grande parte, realizadas com pedras de coloração amarelada. Eu possuía uma residência, que era como um pequeno castelo feudal, estruturado com as rochas já citadas. Revivenciei uma batalha com um armamento semelhante à massa medieval e lembrei, com alguma riqueza de detalhes, sobre a relação de rivalidade e ódio que tinha com um desafeto, que volta e meia me preparava emboscadas. Rememorei também, com certo desagrado, alguns aspectos da minha própria personalidade arrogante e materialista. Após essa experiência, realizei uma pesquisa sobre massas na internet, descobrindo que aquilo que usava no meu pretérito belicoso era uma espécie de mangual e não uma massa. Quando aquela bola metálica, com várias pontas de ferro, é presa por correntes ou tiras de couro, como no meu caso, ao invés de ser sustentada diretamente por uma haste rígida, o armamento em tela não é chamado massa, mas sim mangual. Um detalhe bem relevante, é que eu jamais soube nesta vida, que existiam manguais feitos com tiras de couro,
os feitos concorrentes são muito mais conhecidos. Portanto, a busca na internet confirmou a minha retrocognição nesse aspecto. Retornando à primeira parte desse relato, quando descrevi a viagem astral em si, há uma outra questão muito importante para mim, que é mais uma comprovação de cunho pessoal da experiência. A estalagem era plasmada com uma imitação perfeita das pedras amareladas, que vi durante a retrocognição, formando boa parte das construções da época. Resolvi, por este motivo, pesquisar sobre a região de Salamanca, Espanha, já que o evento do qual iríamos participar chamava-se Projeto Consciencial de Salamanca. Assim, através da internet, encontrei referências que me asseguram que estive no espaço astral relativo a Salamanca, bem como na minha vida passada, brevemente citada aqui, vivi nesta região. Passo, então, a colocar alguns dados esclarecedores. A cidade de Salamanca ostenta o título de La Dourada Dourada, admitida pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade, pois muitas de suas construções são feitas com um raro tipo de arenito, rico em ferro, que se torna amarelado devido à exposição das pedras ao ar, através do conhecido processo da oxidação. Por isso, vislumbrei tantas estruturas amareladas, tanto no astral como nas imagens retrocognitivas, inclusive na minha residência pretérita. As paredes e escadarias eram feitas com pedras do arenito assinalado. Sobre o aspecto medieval que pude perceber, cito que há muitos tesouros históricos na região que visitei, vivi, como por exemplo a Universidade de Salamanca, a segunda universidade mais antiga da Europa, fundada no ano de 1218, por Afonso IX de Leão, as catedrais Nova e Velha, a Plaza Maior, dentre outros lugares, que pude ver por meio de fotografias, e que correspondiam ao que pude vivenciar nesta projeção e retrocognição inesquecíveis. Capítulo 16. Artigo Viagem Astral e Mudança Perispiritual. Escrito em 19 de agosto de 2012. Relato Percepções de Voo. Data da experiência, 23 de junho de 2003. Quando alguém se projeta de seu corpo físico para o mundo sutil, o faz através do chamado perispírito, ou corpo astral. Cabe, então, uma breve explicação sobre o que é o perispírito, do qual podemos dizer, de forma simplificada, que é um envoltório para a essência do ser, o espírito ou consciência. Portanto, o perispírito, corpo astral, é um veículo de manifestação da consciência no mundo extrafísico. Quanto à composição perispiritual, não nos ateremos a essa questão no presente artigo, e apenas afirmamos que é um corpo não material, que possui grande plasticidade e, por isso, responde com desenvoltura aos comandos mentais da consciência que o dirige. Mas, o que é plasticidade? Bem, esta propriedade significa que o perispírito se altera com facilidade na sua forma de apresentação, conforme a vontade do ser. Ou seja, a aparência da pessoa que se apresenta no astral pode variar fortemente, desde a infância até a velhice, passando pelo gênero feminino até o masculino, mudando também de acordo com as etnias terrestres, por exemplo. A vasta literatura espírita, espiritualista aponta, com boa frequência, que os desencarnados modificam facilmente suas aparências. No entanto, muitos encarnados que se projetam, desconhecem a capacidade intrínseca de alterarem suas formas, enquanto estão no astral, pois ainda estão muito presos aos condicionamentos mentais tipicamente terrenos. Principalmente, por isso, este artigo foi elaborado. O livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, através do grande médium Francisco Cândido Xavier, assinala bem a limitação de mentalidade de nós encarnados, ao estarmos no mundo astral, quanto à aparência apresentada. Isso ocorre de forma especial, quando um instrutor espiritual comenta sobre um médium desdobrado, durante uma sessão espírita. Nosso amigo, então, se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico,
Se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar